Capítulo 186, Conversa no topo da montanha. Tradução, GP Revisão, Zezin. Os ventos da montanha estavam frios. Lindung olhou para a figura graciosa e linda diante dele que estava na beira do penhasco, quando uma suave brisa a escovava, fazendo com que seus finos cabelos pretos vibrarem suavemente, criando um olhar livre e elegante. Com relação a esse súbito auxílio, Lindung estava evidentemente extremamente atônito. Nunca imaginou que esta mulher, que estava cheia de intenção assassina apenas um tempo atrás, realmente viria e salvaria-o por vontade própria. Tosse. O silêncio no topo da montanha durou por um longo tempo, antes que Lindung finalmente soltasse uma tosse seca e juntasse as mãos. Muito obrigado por me ajudar, Ling Qingzu. Eu salvei você só porque eu quero matar você. Assim que a voz de Lindung soou, uma resposta suave e indiferente fez com que sua expressão se tornasse incômoda. Logo depois, ele riu amargamente e disse, isso não é um pouco exagerado? Ling Qingzu não respondeu. Ela olhou para as montanhas ao longe, enquanto seus olhos claros permaneciam gelados. No entanto, sob essa frieza gelada, havia uma ondulação extremamente fraca. Momentos depois, ela se virou e olhou para o jovem enquanto dizia, você é muito fraco. Não havia desprezo em sua voz, apenas um fato inegável. Ninguém começou forte sob esses olhos claros e frios. Lindung suspirou enquanto ele dizia lentamente. Daqui a 2 anos, você ainda não será oponente de Lin Langtian. Seu desafio para ele não tem sentido e é apenas um perdedor que tenta mostrar com algumas palavras finais impressionantes. Ling Qingzu disse de maneira indiferente. Ao ouvir as palavras de Ling Qingzu, a expressão de Lindung escureceu instantaneamente. Talvez por causa de algumas questões inexplicáveis do coração, ele conseguiu permanecer calmo, apesar de Wang Yan e resto o desprezar. No entanto, diante de Ling Qingzu, a primeira mulher com quem tinha relações íntimas de carne, não podia suportar essas palavras. Vou derrotá-lo daqui a 2 anos. Lindung respirou profundamente, olhando para Ling Qingzu enquanto ele lentamente pronunciava cada palavra. Ling Qingzu olhou para o jovem, cujos olhos estavam cheios de uma incomparável teimosia e uma determinação inabalável, como se ela não conseguisse entender de onde ele tirou a confiança. Momentos depois, suas pestanas se moveram ligeiramente enquanto inclinava a cabeça e dizia, eu te salvei desta vez só porque quero que você me prometa uma coisa. O que aconteceu no antigo túmulo para sempre apodrece no seu estômago e nunca pode ser conhecido. Na verdade, mesmo você deve fingir que nunca aconteceu. Ao ouvir a frieza na voz de Ling Qingzu, Lindung não sabia o porquê, mas o sangue em seu corpo de repente sentiu como se estivesse prestes a surgir, enquanto ele apertava o punho com tanta força que fazia ruído. Ele havia antecipado isso, no entanto, o coração de um jovem, afinal, continha vários tipos de fantasias irrealistas e imaturas. No entanto, ao mesmo tempo, ele também entendeu claramente que Ling Qingzu não era uma mulher que daria seu coração e corpo a alguém que a tivesse levado. Esta mulher era muito orgulhosa e era muito difícil imaginar se houvesse algum homem que ela gostasse neste mundo. Na verdade, Lindung acreditava que os dois nunca teriam se cruzado, se não fosse pelo que havia acontecido no antigo túmulo. Ela era uma fênix que se eleva nos céus e Lindung era apenas um jovem lobo, que ainda estava correndo para o caminho do poder. Mesmo que de alguma forma se encontrarem por acaso, ele nunca poderia esperar que a fênix parasse e ficasse ao seu lado. Lindung claramente entendia tudo isso, ainda assim, mesmo que ele entendesse, aceitar não era fácil. Embora este jovem soubesse como suportar pacientemente, ele também teve uma autoestima extremamente forte. Ele conseguiu suportar a humilhação que sofreu de Lin Langtian, mas foi muito difícil para ele manter uma atitude indiferente diante do tom sereno de Ling Qingzu. De um certo ponto de vista, o último o afetou muito mais. Porque eu sou fraco?
Mesmo se você fosse Lin Langtian, minhas palavras não mudariam. Os olhos de Ling Qingzu baixaram ligeiramente, mas seu tom permaneceu inalterado. Se eu for mais forte do que Lin Langtian. Lindong ergueu abruptamente a cabeça e olhou firmemente para Ling Qingzu. Você está cortejando a morte. As longas e brilhantes sobrancelhas de Ling Qingzu juntaram-se, enquanto sua voz gelada soava: se você continuar, eu vou matá-lo aqui. Não pense que eu não me atrevo. Não tenha a impressão de que eu estou desonrando você. Se o que aconteceu entre nós for exposto, nem se preocupe em se citar, mesmo o clã Lin inteiro definitivamente será completamente exterminado. Se você não for um tolo, você deve saber por que não pode ser. Não importa quanto de vontade você tenha, algumas coisas são absolutamente impossíveis. Como pessoa, avalie suas capacidades e haja em conformidade. Ao ouvir a voz gelada de Ling Qingzu enquanto falava aquelas últimas palavras, Lindong olhou para o céu e respirou profundamente. Muito tempo depois, ele finalmente respondeu em voz baixa: não vou mencionar o que aconteceu entre nós na tumba para qualquer um, talvez você possa achar isso desprezível, mas o fato é que você salvou minha vida hoje. Esta dívida será reembolsada por mim no futuro. Se você quiser retornar essa dívida, fale sobre isso novamente quando você possui as qualificações para participar da Guerra dos 100 Impérios. Ling Qingzu lançou um olhar para Lindong, antes que ela se virasse elegantemente e estivesse com graça. Guerra dos 100 Impérios. Lindong ficou atordoado. Quando você superar verdadeiramente Lin Langtian, você naturalmente terá as qualificações para saber o que é. No entanto, se você não conseguir atingir esse ponto, sua força de vontade e argumentos não serão mais do que inúteis e uma brincadeira. Se eu puder me levantar acima dos outros na Guerra dos 100 Impérios, terei as qualificações. Lindong pareceu ter percebido algo da ligeira mudança de tom do Ling Qingzu. Ele imediatamente ergueu a cabeça e olhou para a figura excepcional sobre o lótus verde, quando ele disse em voz baixa. Ele acreditava que Ling Qingzu deveria entender as qualificações de que ele estava falando. Com certeza, a bela figura de Ling Qingzu fez uma pausa. Ela ficou em silêncio por algum tempo, antes de responder de forma indiferente, apenas o suficiente. No entanto, não acredito que você alcance esse ponto. Isso não é desprezo, mas sim a realidade. Independentemente de você aceitá-la, não irá mudar. Lindong olhou inabalavelmente para a bela figura que parecia ser feita de todos os espíritos do céu e da terra. Os olhos de repente se tornaram extremamente apaixonados e desenfreados. Aquele dia virá. Naquele momento, vou mais uma vez ficar diante de você e dizer-lhe que, uma mulher com a qual eu dormi será definitivamente minha. A vontade e a força desenfreada do jovem causaram diretamente a figura bonita se tornar rígida. Poderíamos imaginar quão maravilhosa seria a visão desse rosto absolutamente lindo sob o véu. Bang! Com certeza, as palavras desleixadas de Lindong desenrolaram uma palma de luz verde, que implacavelmente bateu em seu peito, esmagando-o em uma rocha, de modo que mesmo uma trilha de sangue escorria do canto de sua boca. No entanto, Lindong não parecia estar com dor e em vez disso, ele ria de coração. Eu só permitirei palavras tão cegas e tolas antes que você tenha realmente alcançado o nível que você falou desta vez. Ou então, as consequências não serão compensadas por uma única palma. Eu já mostrei a maior misericórdia para você, se você empurrar isso ainda mais, eu vou matar você. A figura excepcional na lótus verde inclinou ligeiramente a cabeça, olhando para o jovem que estava praticamente encaixado na rocha, cujo olhar permaneceu tão apaixonado e teimoso como antes. Um distúrbio extremamente fraco apareceu de repente nesses olhos claros. Lindong, espero que você não seja tão fraco na próxima vez que nos encontrarmos. Uma pessoa verdadeiramente forte não é apenas conversa. Uma voz suave pairava sobre o topo da montanha, enquanto as lótus verde começava a brilhar. Logo depois,
Transformou-se em uma luz verde sob o olhar de Lindung e varreu para o horizonte. Em algumas respirações, ele desapareceu completamente. Olhando para a luz quando desapareceu no horizonte, Lindung respirou profundamente, antes de saltar do penhasco. Ele cuspiu a espuma sangrenta de sua boca. O ataque de palma da mulher parecia pesado, mas claramente também estava dentro dos limites. Ou então, não seria tão simples como cuspir uma ou duas gotas de sangue. Cara, você realmente ficou nublado pela luxúria. Se aquela mulher estivesse realmente irritada, você não sobreviveria. Mesmo que você tivesse 9 vidas. O pequeno Martin apareceu diante dele e soltou um estranho riso. Então, eu deveria segurar. E se eu explodir ao fazê-lo? Lindung riu enquanto olhava para o local onde Ling Qingzu havia desaparecido, antes de dizer, quando eu encontrá-la na próxima vez, vou honradamente arrancar seu véu. No entanto, é um pouco difícil de alcançar. Para destruir honradamente o véu da mulher é muito mais difícil do que derrotar Lin Langtian. O pequeno Martin endireitou suas garras, não se escondeu enquanto falava, embora eu não conheça a identidade dessa mulher, isso deve ser algo extraordinário. Um pobre pirralho como você é muito pouco qualificado para pegar uma mulher assim. Lindung riu suavemente, enquanto ignorava o insulto do pequeno Martin. Independentemente do quão poderoso e incrível status de Ling Qingzu era, ele não desistiria tão facilmente. Ela não acreditava que ele poderia alcançar esse passo, então Lindung provaria que ele estava errado no final. Mesmo que isso exigisse uma enorme quantidade de sacrifícios e dificuldades, Lindung não se arrependeria disso. Afinal, todos só recebem um tiro na vida. Se alguém viver a vida sem ambição, teria perdido isso. Assim, o objetivo de Lindung era que, uma vez que ele se tornasse um praticante verdadeiramente forte, ele mais uma vez ficaria diante dela. Ele não queria provar nada para ela com sangue quente, antes ele queria mostrar a ela que o jovem que havia rejeitado anos antes naquela montanha, tinha invertido suas palavras. Talvez esse tipo de pensamento e objetivo pareciam muito absurdos por enquanto. No entanto, Lindung não desistiria. Não pense muito no futuro. Seja um garoto realista. Desta vez, para escapar, você usou 11.000 pílulas de puro yuan. Neste momento, você tem apenas 10.000. Enquanto Lindung estava olhando para o horizonte, as palavras causais do pequeno Martin de repente fizeram com que seu rosto se endurecesse. Uma angústia extrema jorrou em seu coração. 11.000. Esse filho da puta. O número de pílulas de puro yuan em suas mãos encolheu. Essa dor em seu coração causou que Lindung apertasse os dentes enquanto amaldiçoava Wang Yan inúmeras vezes. Como poderia ser uma batalha, era praticamente usar dinheiro para vencer os outros. Felizmente, conseguimos pegar o saco Qiankun desse companheiro. Seu status no clã Wang é bem alto, então ele deve ser bastante rico. Enquanto seu coração estava doendo, Lindung de repente se lembrou do saco Qiankun que ele havia arrebatado de Wang Yan. Ele apressou-se a sair e começou a folheá-lo. Ele queria descobrir o quão rico era aquele companheiro. É melhor não me fazer sofrer uma perda. Lindung apertou os dentes enquanto abriu o saco de Qiankun.